Tendo recebido com fervor os últimos sacramentos, na exata hora em que Cristo morreu, o filho de Branca de Castela ergueu a cabeça, olhou para o céu e repetiu, na língua da igreja, com clareza indescritível, as últimas palavras do Salvador. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao dizê-lo, aquele tão amoroso coração deixou de bater. Aqueles pulmões que suspiraram tantas vezes pela eternidade exalaram seu último suspiro, e aqueles olhos azuis, nos quais brilhavam a luz divina, se fecharam. E, repousando em um leito de cinzas, com os braços em cruz, São Luís morreu às 15 horas do dia 25 de agosto de 1270. Tinha 56 anos e governava a França há quase 44. Muito já se escreveu e falou sobre os grandes reis do passado. Alguns podem ser elogiados por suas proezas militares, outros por suas atuações na política, mas uma minoria poderia ser elogiada pelas virtudes que conservaram ao longo de sua vida. São Luís, e não é exagero dizer isso, foi um destes homens que conservou essas virtudes nas mais variadas áreas de atuação ao longo de toda a sua vida. Neste vídeo, iremos descobrir mais sobre a vida deste rei e descobrir também por que ele foi o rei que a igreja sonhou. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Em outras ocasiões da história deste canal eu já analisei a vida das mais variadas figuras, mas desta vez faremos algo um pouco diferente. Toda a construção do roteiro deste vídeo e a história que você irá escutar está baseado na obra do meu amigo historiador Lucas Lancaster e de seu belíssimo livro sobre São Luís, o rei da coroa de espinhos. Nesta obra, grande de tamanho e de qualidade, nós vamos ver a importância da pluralidade de fontes, de se observar atentamente o contexto histórico no qual a vida de um ser humano se desenvolve e também vamos perceber algo que eu repito neste canal há muitos anos, sobre o quão complexo é analisar a vida de um ser humano, justamente por conta das camadas de dificuldades que existem quando falamos da vida de um só homem. Outra coisa importante que também vemos nessa obra é que a vida espiritual de São Luís não deve ser, de forma alguma, separada de sua atuação enquanto rei da França. Um ser humano, quando vamos analisá-lo, não deve ser fragmentado. Precisamos, o tempo inteiro, buscar aquele todo, a unidade. Conscientes dessas informações, vamos então navegar na história deste grande santo que também foi rei. Falar sobre São Luís é falar sobre a cristandade. Este importante termo delineia todo o contexto histórico no qual a história se desenrola e, sendo assim, acaba pautando muito da formação do rei. Santo Agostinho, em Cidade de Deus, diz que dois amores fundaram, pois, duas cidades, a saber, o amor próprio, levado ao desprezo a Deus, a terrena, o amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, a celestial. As palavras do bispo de Hipona são fundamentais para a compreensão daquilo que é chamado de cristandade. Muito se lê e escuta sobre como a Igreja Católica detinha aquilo que é chamado comumente de monopólio cultural. A verdade é que quando este termo é utilizado, na maioria das vezes, fica evidente uma conotação negativa, um julgamento claro e exposto. Mas o que, dentro do panorama histórico, isso realmente significava? Na biografia, lemos uma citação do Papa Leão XIII que nos ajuda a compreender melhor. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Antes mesmo de falarmos sobre a infância de São Luís, de sua família e herança real, é preciso compreender como tudo isso vai estar enraizado em seu próprio pensamento, assim como estava na cosmovisão medieval. Julgar qualquer período utilizando nossos valores modernos é uma fórmula para o fracasso, uma visão distorcida e anacrônica da história. Grandes historiadores como Le Goff, um dos biógrafos de São Luís, conseguem enxergar esse aspecto facilmente. Durante o ápice do período da cristandade, existia então uma conexão profunda entre a vida espiritual e a vida terrena. Culturalmente falando, é, em algum sentido, parecido com o que o crítico comum do medievo gosta de imaginar, mas não de forma tão cartunesca. A ordenação da vida durante esse período colocava no centro da jornada do homem na Terra a servidão à Igreja, ao Evangelho e ao Papa.
Quando lemos sobre as convocações às cruzadas, por exemplo, é espantoso imaginar pessoas aceitando de boa fé marchar para batalhas onde a morte era quase certa. Tenta-se, na maioria das vezes, impor um valor materialista sobre essas questões e motivações, onde toda ação era baseada na suposta busca por riquezas. Esse é mais um dos erros que destrói a compreensão do passado. É verdade que ganância e luxúria existiram em qualquer período, mas se falamos de uma vida pautada nos valores cristãos, como então existia, é claro que a motivação se torna algo mais profundo. Na biografia, lemos sobre essa suposta contradição. Se os valores eram tão nobres, se tudo era tão harmonioso, como existiam tantos problemas? Quem responde é Daniel Hobbes. Os homens continuam a ser homens. É neste contexto, com esses valores e pensamentos, que podemos finalmente falar sobre São Luís. Agarrada ao rosário presenteado pelo Frei Domingos de Gusmão, Branca de Castela deu à luz ao menino que se tornaria santo e rei em 25 de abril de 1214. Se essa data marca o nascimento de São Luís, devemos falar também do nascimento da nação que iria governar, ou melhor, o nascimento da França católica e da dinastia capetiana. Na Batalha de Tolbiac, Clovis, um dos reis da dinastia merovingia, alcançou uma vitória que parecia impossível. Santa Clotilde, a esposa de Clovis, era católica e devota, e constantemente orava e trabalhava para a conversão do marido. A vitória, que parecia ter sido um verdadeiro milagre, foi a fagulha necessária para que Clovis atribuísse a sua conquista a Jesus. Sua conversão veio pouco tempo depois, e na Catedral de Reims, em 498, ano de seu batismo e crisma, surgia a França que São Luís herdaria séculos depois. Diferentes dinastias, após a ascensão franca no Ocidente, passariam pelo trono francês. Com Pepino o Breve, teve início o reinado dos Carolíngios. Desta dinastia devemos destacar a monumental influência de Carlos Magno, sem dúvidas um dos maiores responsáveis pela formação da cristandade. Mas como surgiu a dinastia dos Capetos, da família de São Luís? Como nos eventos anteriores desta França cristã, foi através da influência direta da igreja que Hugo Capeto, por indicação do bispo Adeu Barão de Reims, na Convenção de Nobres e Prelados de 987, propôs a coroação de um não carolíngio. Em 3 de julho do mesmo ano, o primeiro rei da dinastia do futuro santo foi coroado. Ali nasceu uma das mais importantes e influentes dinastias europeias. Na biografia nos deparamos com uma explicação muito detalhada sobre os monarcas de cada período. Da dinastia capetinga vemos nomes que surgem ao longo da história até chegarmos finalmente em Luís VIII, o pai do santo e rei de nossa história. Após 9 gerações, então, São Luís vem ao mundo sendo filho desta grande França por parte de pai, mas também filho da Espanha por parte de sua grande mãe. E sobre esta mulher e a influência gigantesca que teve na vida de São Luís, vamos explicar utilizando as palavras do próprio historiador na biografia. Está fadado a desconhecer São Luís, seu reinado e seu caminho de santidade, quem não compreender o gênio forte e decisivo que esteve por detrás dele, o de Branca de Castela. A verdade é que poderíamos facilmente gastar o resto deste vídeo falando sobre Branca, mas de maneira direta e resumida, como diz Lucas no livro, a mãe de São Luís poderia, tirando exceções e alguns episódios de sua vida, ter sido uma segunda Santa Mônica. O talvez é explicado, como veremos, pelas relações que a mãe tinha com o poder da França enquanto regente e seu ciúme exagerado quanto ao próprio filho. Normalmente, falamos sobre a infância do rei antes de falar sobre sua ascensão ao trono, mas São Luís não teve essa sorte. Seu pai assumiu o trono em 6 de outubro de 1223. Teve de lidar com a invasão de Henrique III aos territórios do reino e eventualmente atendeu ao chamado do Papa Honório III, partindo rumo à cruzada contra os albigenses no sul da França. Antes mesmo de partir, deixou um testamento, passando a coroa em sua eventual morte para seu filho, Luís. Não foi o campo de batalha que tirou sua vida, mas a doença. Retornando, foi acometido pela desinteria que rapidamente tomou sua vida. A França ganharia seu novo rei a partir desta tragédia. O garoto tinha 12 anos. São Luís não nasceu santo. É preciso destacar isso no vídeo, como também vemos no livro. Sua vida, desde o momento em que se tornou rei, foi marcada por diferentes desafios que foram lentamente forjando as características e virtudes que o colocariam, no futuro, nas condições daquilo que nós e a igreja chamamos de santo. Sua mãe foi fundamental para a firme fé que, ainda garoto, ele já nutria. O confessor do rei demonstra o nível de santidade de São Luís em seus escritos após o falecimento do monarca.
Diz ele: eu atuei como confessor do rei por 30 anos ou cerca disso, e ouvi suas confissões gerais tantas vezes que não consigo contá-las. Para a honra de Deus, portanto, afirmo que em toda a sua vida ele nunca cometeu conscientemente um único pecado mortal, nenhum que eu ousaria chamar de mortal. O gentil, bondoso e caridoso rei, desde a infância seguia um caminho que, sem exagero, não parecia ser de um futuro monarca, mas sim de alguém que ofereceria sua vida aos mosteiros e ao altar. De fato, veremos que esse desejo de uma vida de contemplação e isolamento para Deus habitava o seu coração, mesmo que jamais se concretizasse. Diversos episódios ao longo de sua vida deixam evidente para qualquer um que se tratava de um rei diferente de todos os outros. Em momento algum, deixou sua posição de nobre impedir de realizar atos de caridade, tratar os doentes, chamar os pobres para o seu palácio, ajudar os homens em trabalhos braçais, como quando estava cavando terra durante a cruzada com os seus homens. Esses exemplos não fazem jus ao homem que nos deparamos no livro, é verdade, mas já demonstram que São Luís reinava e vivia não de acordo com ideais políticos, pensando em coisas materiais, mas sim de acordo com o Evangelho e a vida de Cristo. Ele assumiu o trono de maneira definitiva em 1234, mas desde 1226 teve de enfrentar muitos desafios durante o período de sua minoridade. É aqui que veremos a atuação de Branca de Castela como regente, o jovem rei enfrentando uma série de revoltas e a consolidação de sua figura como um monarca em seus anos iniciais, porém um veterano em diversos aspectos. Antes mesmo de atingir 20 anos, lidou com vassalos desleais, ofensas contra sua amada mãe e até mesmo a traição de seu próprio tio, Conde de Bolonha, que apoiou os barões que queriam ver Branca de Castela afastada do trono. Um ponto que chama atenção na vida de São Luís é o quão tardio, para os padrões da época, foi o seu casamento. Alianças políticas, herdeiros e organização do reino. Cada um desses aspectos, naquele contexto, pode ser associado à importância do casamento. Margarida da Provença, filha do conde Raimundo Berengário IV, se tornaria a esposa do rei. A natureza da união dos dois é, infelizmente, mais um tema que, apesar de abordado minuciosamente na biografia, não cabe neste vídeo. Mas não é exagero dizer que, mesmo se tratando de um casamento com objetivos políticos em diversos níveis, a relação do casal real foi uma das mais belas da história francesa. A vida espiritual, o trato gentil e os olhos para as coisas de Deus por parte de sua esposa foram traços que consolidaram o casamento até o suspiro final do rei. A gravidez, tão esperada por todos, foi um desafio inicialmente. Margarida sofreu 2 abortos durante os primeiros anos do casamento. Porém, após intensas orações do casal e de outros membros do reino, veio a primeira gravidez com sucesso. Branca, que carregava o nome da mãe do santo. Depois dela, o casal teria muitos outros filhos, como Isabela e o primeiro herdeiro homem, Luís, que nasceu em 25 de fevereiro de 1244. Antes mesmo de falarmos de um tema basilar na biografia de São Luís, a Cruzada, devemos falar dos conflitos que iriam dividir o mundo cristão entre França e Inglaterra. Lemos que, durante o reinado de Luís IX, voltou a manifestar-se o mais lamentável dos conflitos que dividiram a cristandade. O conflito entre a dinastia Capetiana, reinante na França, e a dinastia Plantageneta, reinante na Inglaterra. Como ressaltado no livro, as duas dinastias nos 2 países eram francesas. O conflito, sendo assim, surge de questões territoriais do rei da Inglaterra. Henrique III desejava retomar a herança e o título de Duque da Normandia e Conde de Poitou e Anjou. O conflito, longe de algo simples, envolveu diversos nomes, como Hugo X, Conde de La Marche, que implorou o perdão de São Luís após a rendição da maioria dos rebeldes envolvidos no combate. O rei da Inglaterra, derrotado, enviou o pedido de uma trégua de 5 anos. Recusada, inicialmente, o espírito de São Luís pendeu posteriormente para o perdão. Talvez influenciado por sua própria esposa, que era irmã da esposa do rei inglês. Toda a vida humana possui um ponto de virada, um grande evento que é capaz de transformar a percepção dela sobre a realidade e o papel dela no planeta Terra. Para São Luís, isso ocorreu em 1244, enquanto fazia uma peregrinação com sua mãe e seus irmãos. Foi ao longo dessa e outras viagens que o seu quadro de saúde começou a piorar, e foi piorando cada vez mais. Para tornar essa situação ainda mais tensa, chegaram notícias do Oriente. Os muçulmanos haviam invadido e conquistado novos territórios, como Damasco e Jerusalém. Essas notícias também falavam sobre a crueldade e os massacres que ocorreram
aos seus irmãos cristãos nessas invasões. E São Luís era um homem que, segundo o Evangelho, realmente enxergava no próximo o seu irmão. Tudo isso fez com que o seu estado de saúde e seu espírito ficasse cada vez mais machucado e atormentado por aquela situação. Em dezembro, aos 30 anos, muitos achavam que ele não suportaria a doença. Vomitava o tempo todo, tinha febre, delirava e sofria com dores terríveis. A situação era tão grave que o rei chegou a preparar o seu testamento. O reino inteiro rezava em sua intenção. Em alguns momentos, desmaiado por conta da enfermidade, as camareiras acharam que o rei tinha falecido. Eis que alguns religiosos entraram nos aposentos, trazendo relíquias da paixão. Foi neste momento que o rei despertou, e segundo Joinville, disse: "Pela graça de Deus, o sol se levantou e veio me visitar do alto dos céus, chamando-me dentre os mortos." Depois disse: "Dei-me a cruz." Essa exclamação significava algo mais. O pedido pela cruz não era por sua saúde, mas para atender um chamado que o rei considerava sua obrigação enquanto cristão: liderar a cruzada na Terra Santa. Agora chegamos em um dos temas mais complicados e espinhosos da história de São Luís. E não é complicado pela quantidade de materiais, mas pela chuva de opiniões que vemos sobre as cruzadas aqui na internet. E existe um problema basilar nessa questão. As pessoas, e até mesmo historiadores, são incapazes de compreender a mentalidade. São Luís pediu a cruz. Nisso reside uma motivação que não é material, mas é fruto da mentalidade e da espiritualidade que pairava sobre os homens naquela época. É verdade que muitas pessoas partiram com interesses materiais, querendo ficar rico e conquistar territórios. Isso é verdade do lado cristão e muçulmano. Mas também é verdade, e é uma verdade absoluta, que muitos partiram para a guerra dispostos a entregar a própria vida por algo que não era material. Talvez essa seja a sina do historiador moderno. Ele é simplesmente incapaz de compreender que um homem consegue entregar a sua vida sem medo a Deus. A Sétima Cruzada, tratada muitas vezes de forma superficial e generalizada, foi um evento extremamente complicado do ponto de vista militar, político e espiritual. Em 1244, enquanto estava na abadia de Claraval, emissários papais chegaram pedindo asilo ao rei em nome do Papa Inocêncio IV, que precisou fugir de Frederico II. Durante este contexto, no 13º Concílio Ecumênico de 1245, foi anunciada a deposição de Frederico e debateu-se sobre a retomada e defesa de territórios no Oriente sujeitos às invasões mongóis. Foi nessa intricada realidade histórica que a Sétima Cruzada seria aprovada. Mas a aprovação sozinha não significava muito do ponto de vista de organização. A briga entre Frederico e o Papa para São Luís representava uma ameaça e um sério problema. O empreendimento da escala de uma cruzada necessitava da união de toda a cristandade. O rei francês iria suplicar ao Papa para que resolvesse aquele conflito de maneira pacífica, pensando tanto na questão da união militar como também na união espiritual de todo o Ocidente. Na biografia, lemos sobre o complexo cenário. Assim, embora tenham partido contingentes noruegueses, alemães, italianos, escoceses e cerca de 200 ingleses, Luís fracassou em tornar aquela cruzada um empreendimento de toda a cristandade. A maior parte dos esforços militares e financeiros viria da França e a Sétima Cruzada seria mesmo a Cruzada de São Luís, como a história acabou chamando. Diferente da impressão que temos observando os eventos do passado, a história não acontece da noite para o dia. Foram 3 anos de preparação antes da partida ocorrer. Entre 1245 e 48, o monarca colocou toda a sua energia em organizar o reino, os investimentos e o contingente militar. Esse tinha números estimados em 3.000 cavaleiros, 6.000 escudeiros com o mesmo número de sargentos montados, 10.000 soldados de infantaria e 7 ou 8.000 cavalos. É interessante perceber como o processo de organização da Sétima Cruzada para o monarca não era algo puramente militar. Lemos que no ano de 1247, São Luís fez uma purificação pública da administração real. Esse fato é comentado até mesmo por Legoff em sua biografia sobre o monarca, chamando a administração do santo de política penitencial da administração real. Mais uma vez, confirmamos o fato de que é impossível analisar determinados contextos separando os valores que os constituem. A regência da França ficaria sob responsabilidade da já idosa Branca de Castela.
Como um homem de bom senso, sábio e inteligente como vós, pôde embarcar em um navio para vir a um país povoado por inumeráveis muçulmanos? Segundo nossa lei, um homem que atravessa deste modo o mar não pode testemunhar em juízo. Essa pergunta foi feita por um representante do sultão do Egito a São Luís. Foi em agosto de 1248 que o rei, sua esposa e seus irmãos, Carlos e Roberto, embarcaram rumo ao Chipre, comandado por Henrique I de Lusignan. O local era uma base estratégica para as campanhas no Egito e Palestina. Não atacaram imediatamente, visto que era necessário aguardar a chegada do restante das tropas. Após 9 meses, as terras do Chipre estavam tomadas por cruzados. No dia 3 de junho de 1249, o rei viu o litoral do Egito. O ataque dos cruzados tinha como objetivo a captura de Damieta. Na manhã do dia 6, todos os homens foram instruídos a confessar e se preparar. Aqui, como na biografia, reproduzo o discurso do rei antes da batalha. Meus amigos e seguidores, seremos inconquistáveis se formos indivisos. A vontade divina nos trouxe até aqui e, sejam feitas quais forem as forças dos nossos inimigos, iremos desembarcar. Não sou eu que sou o rei da França, não sou eu que sou a Santa Igreja. Sois vós, unidos, que sois a Igreja e o Rei. Em nós, Cristo triunfará, dando glória, honra e bendizendo não a nós, mas ao seu próprio santo nome. A batalha durou da manhã até o meio do dia. Os árabes eventualmente acabaram recuando para Damieta. Na cidade, incendiaram armazéns e acabaram fugindo. São Luís impediu os cruzados de realizar a perseguição, decisão que, segundo alguns, foi o primeiro erro do rei na cruzada. A conquista foi um marco para os guerreiros e para o rei. Eventualmente, o sultão Ayyub ofereceu ao monarca francês uma troca de Damieta por Jerusalém, mas a barganha foi recusada. Após meses de fortificação e planejamento, o exército, por conta das palavras e influência do irmão do rei, Roberto de Artois, partiu diretamente para a capital do Egito. A distância entre Damieta e Mansurá era de 50 quilômetros. Mesmo assim, o exército marchava lentamente. Tendo partido de Damieta em 20 de novembro, só avistaram a fortaleza de Mansurá em 19 de dezembro. São Luís ordenou que a gigante fileira de homens não se dissipasse. Qualquer ataque deveria ocorrer somente com todos juntos. Infelizmente, seu próprio irmão, levado pelo comportamento impulsivo, foi o responsável por uma série de tragédias. Primeiro, se separou do exército, atacando cruelmente um vilarejo na beira do Nilo. Depois, desobedecendo o conselho dos templários, perseguiu os sarracenos rumo a Mansurá. Ali, caiu na armadilha que lhe custou a vida. Os portões da fortaleza foram abertos. Assim que Roberto e seus homens entraram, o caminho atrás deles se fechou. Dezenas de homens morreram, incluindo o irmão do rei. A vitória aumentou a moral dos inimigos, mas não impediu que o conflito continuasse. A Batalha de Mansurá durou meses, e em fevereiro de 1250, os cristãos quase foram derrotados. Eventualmente, esta monumental batalha chegou ao fim, mas, para o rei francês, aquilo não era um ponto final em sua jornada naquelas terras. Os muçulmanos derrotados, sob a liderança de um novo sultão, Turan Shah, adotaram a estratégia de cerco. Foi durante este terrível período que uma epidemia tomou conta do exército cristão. Lentamente as coisas foram desmoronando. O rei, como relatam alguns cronistas, ajudou a cuidar dos enfermos naquele local miserável, onde o próprio ar exalava a morte. Os cruzados, vendo a situação de seu exército piorar e o inimigo crescer em números, propuseram o retorno para Damieta. Carlos, irmão do rei, tentou convencer o monarca a partir também. Como esperado, negou esse pedido. Ele ficaria com seus homens doentes até o final, caso necessário. Em abril, os muçulmanos atacaram e trucidaram os cristãos. O rei e alguns soldados fugiram para uma pequena vila onde ficaram escondidos. Eventualmente, os 4 nobres feudais mais poderosos da França foram capturados e feitos prisioneiros. Também foram feitos prisioneiros outros soldados e, no meio deles, o próprio São Luís. Chegando já na parte final deste vídeo, digo algo que talvez poderia ter sido comentado no início. O período mais impressionante da vida de São Luís não foi enquanto era rei da França lidando com os rebeldes, ou enquanto estava lutando com os cruzados no campo de batalha, mas sim quando foi feito prisioneiro, e lá estava magro, doente e foi humilhado constantemente. O seu comportamento ali nos demonstra os sinais da santidade surgindo no rei, de forma evidente. Considero este um dos pilares do livro. E eu não vou falar tanto sobre este período,
porque, afinal de contas, se trata aqui de um convite para a leitura desta grande biografia. Mas sabemos sobre o período de São Luís na cadeia, enquanto estava feito prisioneiro pelos muçulmanos, por conta de seu capelão que foi preso junto com ele. Sabemos de seus diálogos, como foi humilhado, mas também como foi tratado, às vezes, com respeito e até mesmo causou forte impressão positiva nos seus captores, por conta dos valores que demonstrava ali. Travou diálogos com o sultão e, eventualmente, até mesmo firmou um acordo com ele. Porém, o sultão foi assassinado. Posteriormente, São Luís, ainda prisioneiro, teve que lidar com os assassinos do sultão, que eram pessoas terríveis. Eles queriam que o acordo que ele havia firmado com o sultão continuasse, mas exigiam algo novo, uma cláusula nova. São Luís teria que negar a sua fé caso alguma parte do acordo não fosse cumprida. Quando disseram isso, São Luís negou absolutamente, mesmo quando ameaçaram torturá-lo e assassiná-lo. Mas ele disse: "Vós bem podeis matar o meu corpo, mas nada podereis fazer com a minha alma." Diante dessa resposta digna de um mártir, o acordo seguiu adiante com as cláusulas antigas. Foi Margarida de Provença, a brava esposa do rei, que organizou o valor exorbitante do resgate. A parceira do rei teve de lidar com uma série de infortúnios e dores durante a ausência do marido, mas em momento algum perdeu a fé. Os cristãos deixaram Damietta em maio. Quando Luís IX foi libertado, sua primeira ação foi ouvir a missa. Todos os detalhes que ocorreram após a libertação são complexos. O pagamento, por conta da enorme quantidade de ouro, demorou para ser finalizado. Mas cada detalhe, cada moeda e grama de ouro foi enviada corretamente de acordo com a vontade de São Luís. O rei permaneceu na Terra Santa de junho de 1250 até 1254, como governante dos estados cristãos na Terra Santa. Sua mãe, Branca, pedia em cartas para que o filho retornasse para a França, mas este dedicou suas energias durante os longos anos para consolidar os domínios cristãos. Sua mãe morreu em 27 de novembro de 1252, aos 64 anos. A dor causada pela morte de sua mãe lhe cortou o coração. Os relatos da época demonstram quão profundo foi o luto pelo qual ele passou. O rei pisou novamente em solo francês em 7 de setembro de 1254. A festa, celebrando o retorno do amado monarca, foi enorme. Sobre a vida espiritual do rei, de longe um dos capítulos mais completos e detalhados do livro, ficamos espantados com sua entrega diária e total a Deus. Em cada ação, política ou religiosa, fica evidente sua tentativa da imitação de Cristo. No início do vídeo, falamos sobre como este grande rei poderia ter sido um monge, afastado e isolado das coisas do mundo. A verdade é que São Luís até mesmo planejou que, quando o filho mais velho se tornasse de maior, ele iria abdicar a coroa e, com o consentimento de Margarida, entraria para uma ordem religiosa. Foi a própria esposa quem o fez desistir dessa ideia, mostrando que a providência o queria como rei da França. Muitas foram as contribuições do rei durante o período em que esteve no trono francês. Reformas legais, construção de catedrais, investimento na educação, em hospitais e a lista continua. Jamais pensando no benefício próprio, mas sim no benefício da própria cristandade, sendo considerado até mesmo o árbitro da cristandade. Outro momento de grande dor em sua vida, após a perda de sua mãe, foi quando o seu primogênito, Luís, faleceu também. Na verdade, este último período da vida de São Luís vai ser marcado por derrotas, humilhações e a profunda dor do luto. Foi em 25 de março de 1267 que São Luís entrou carregando a coroa de espinhos em uma sala do Louvre. Foi ali que fez um grande discurso, convocando outros senhores a vingar a injúria ao Salvador na Terra Santa. Na sala, momentaneamente, o silêncio tomou conta. O pedido do rei causava espanto naquele contexto. Após se levantar e fazer o juramento de cruzado, seus filhos e diversos outros senhores o seguiram. Ali começou o Calvário do Rei. Em julho de 1270, São Luís e os cruzados avistaram as ruínas de Cartago. Se estabeleceram na região e aguardaram, segundo as ordens de Luís, a chegada de seu irmão, Carlos, rei de Sicília. O atraso deste foi um dos motivos creditados ao fracasso da cruzada. Enquanto estavam acampados naquela terra seca e sem vitalidade, mais uma vez, a peste atacaria os cristãos. O calor era intenso, não havia mais onde colocar os mortos. Tudo isso gerou um ambiente extremamente precário. Não demorou para que a doença atacasse o próprio rei. Sua agonia durou 3 longas semanas. Enquanto estava consciente, ainda se dedicava às suas funções de rei, mas por fim ficou totalmente entregue à doença.
Perdeu a voz nos últimos 4 dias, porém seus movimentos mostravam que ainda estava consciente. Estendia as mãos unidas para o céu, batia no peito e fazia sinais para as pessoas ao seu redor, assim como lhe sorria. No domingo, 24 de agosto de 1270, dia anterior à sua morte, tendo já certeza de que partia deste mundo, São Luís foi encontrado por Belial, que estava lhe trazendo a sagrada comunhão, ajoelhado diante da cama, com as mãos entrelaçadas, pronto para se confessar e comungar. Em meio ao sofrimento que ele mesmo enfrentava, lhe veio a notícia de que seu filho, João de Damieta, faleceu da mesma enfermidade que lhe atacava. João foi o filho que nasceu durante o terrível período de Luís contra os muçulmanos na Sétima Cruzada. Quando soube da notícia, segundo Belial, disse: Deus me deu, Deus me tirou, e se assim lhe aprove, bendito seja o nome do Senhor. São Luís iria deixar este mundo ao lado dos que mais amava, seus filhos, seu irmão, sua filha Isabela com o marido. De acordo com o seu próprio pedido, foi colocado com um cilício em um leito de cinzas espalhadas em forma de cruz. Durante a manhã do dia 25 disse: Senhor, entrarei em tua casa, o adorarei em teu santo templo e darei glória ao teu nome. Suas últimas palavras em francês foi uma oração a Deus pedindo misericórdia por aqueles que ficariam naquelas praias. Para finalizar este vídeo, não vou usar as minhas palavras, mas irei ler diretamente da biografia um trecho que vocês escutaram no começo deste vídeo. Mas pensem em tudo que passamos até aqui. Como a construção da vida deste santo, deste rei que virou santo, nos trouxe até esse momento. E vejam como a sua entrega final, no leito, não demonstra arrependimento ou algum tipo de revolta, mas sim uma completa aceitação. Tendo recebido com fervor os últimos sacramentos, na exata hora em que Cristo morreu, o filho de Branca de Castela ergueu a cabeça, olhou para o céu e repetiu, na língua da igreja, com clareza indescritível, as últimas palavras do Salvador: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim, acabava pacificamente, da mesma forma como viveu, morreu, entregando a sua vida e o seu espírito completamente a Deus. Aqui finalizo este vídeo e gostaria de, antes de falar de qualquer coisa, reforçar a indicação. Deixarei o link aqui embaixo, mas leiam. Para você que gosta de biografia, igual eu, este livro é fenomenal. E assim, o meu vídeo é uma resenha. Ele não risca nem a superfície da densidade que a obra nos apresenta, em contextos históricos, explicando todos os detalhes da vida espiritual de São Luís. Então assim, fica o meu agradecimento ao Lucas Lancaster pelo seu trabalho e serviço, um ótimo serviço enquanto historiador, que conseguiu, diferente dessas biografias que menosprezam, tentam caçoar da imagem de figuras históricas, aqui vemos respeito e seriedade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você chegou aqui agora e assista os outros vídeos. Deixarei também aqui embaixo o meu perfil no Instagram. Se você gosta de estudar teoria da história, eu trabalho isso por lá. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até mais.